Cadê? A gente conversa sobre o que deveria nos incomodar no Brasil, tá? A gente já falou do que deveria nos incomodar no mundo ontem. Hoje, sexta, o que deve nos incomodar no nosso país, dentro da nossa convivência. Então, temos aqui duas coisas que deveriam nos incomodar. A primeira é a imposição religiosa aos africanos e aos índios. Isso deveria nos incomodar. Isso não é o nosso papel. Nem Jesus fez isso. Entendeu? Nem Jesus fez isso. Foi deixado que o Espírito operasse na vida das pessoas. Entendeu? Jesus não mandou se criar uma nova religião. Não mandou. Agora, no desenrolar, os discípulos entenderam que não tinha como ficar junto com o judaísmo. Mas não foi Jesus que mandou. Entendeu? Então não há esse interesse. Essa é uma obra do Espírito, mas nós não. Somos tão prepotentes exagerados, que a gente não podia suportar a ideia de que a religião africana poderia conviver conosco. Eles tinham que se converter ao cristianismo. Mesma coisa os índios. E isso não foi do passado. Até hoje é assim. Entendeu? Até hoje é assim. A Jesus fala assim, olha, eu tenho outras ovelhas fora do cristianismo, mas para a gente isso aí não importa não. A nossa vaidade não pode aceitar isso. Então a gente tem que forçar as pessoas a serem cristãs do nosso jeito. Entendeu? Então isso faz parte dessa prepotência que a gente tem. E por causa dessa prepotência é que nós somos intolerantes, preconceituosos e etc. Nós somos os bons, nós somos os melhores, nós sabemos como agradar a Deus. O resto não, todo mundo está errado, todo mundo está em pecado, todo mundo é contra Deus, essa coisa assim. Tá? Então isso deveria nos incomodar como cristãos, né? A imposição religiosa que exercemos contra os africanos e os índios. Até hoje a gente faz isso. Segundo, o silêncio diante da ditadura dos ricos contra os pobres. Isso deveria nos incomodar, esse silêncio, né? Tiago abre a boca e grita mesmo. Tiago diz, olha, vocês que são ricos e que exploram, vocês vão pagar caro. Mas a gente fica em silêncio, porque a gente gosta, a gente tem inveja da riqueza dos ricos, né? Então a gente encontra 1000 justificativas. Não, ele não é tão ruim não, ele é bonzinho, olha, entendeu? A gente inventa 1000 coisas para poder, porque a gente tem inveja. A gente tem inveja. Em vez da gente ver o erro, não, a gente tem inveja do erro que eles cometem. Isso deveria nos incomodar como cristãos. Mas não. O que acontece? Somos os maiores... Sempre foi assim. A religião sempre foi muito defensora, tá? Dos ricos. Antes de Cristo, a religião protegia os nobres. A religião era aquilo que ficava entre o rei, os nobres e o povo. A religião ficava aqui no meio. Para quê? Para ser um para-choque. Para dizer ao povo, não, olha, Deus, gente, é Deus que quer assim. Vocês têm que amar os de cima. Eles não exploram, não. É o jeito deles, perdoa aí, mas eles são bonzinhos. A religião sempre foi usada nesse sentido. O protestantismo fez isso foi perito nisso, da reforma protestante. Né? Tudo que a gente escutou aí tem um certo lado verdadeiro, mas o motivo principal era que os reis e os príncipes, né, que foram beneficiados com a reforma protestante, criou então esse grupo para proteger contra a força papal, a força do Papa daquela época. Então, não precisamos mais de vocês, porque já temos a nossa religião. E o povo, então, foi levado a aceitar isso. Entendeu? Então, sempre foi isso. O rico... Tiago chama atenção. Atenção, irmãos. Para de ficar bajulando o rico.
esses exploradores. Está lá em Tiago, capítulo 2 e o capítulo 5. Jesus também, sabe o que Jesus disse? Se você for ler lá direitinho o texto de Lucas, Jesus vai estar dizendo isso lá sobre aquele camarada, né, sobre o rico, em relação a Lázaro, o mendigo. Jesus vai estar dizendo exatamente isso. Olha, rico, sabe por que você vai para o inferno? Porque durante a sua vida você foi ganancioso, você foi, você esteve prejudicando as pessoas, você esteve na sua mordomia esquecendo de cuidar das pessoas. É por isso que você está indo para o inferno. Claro que é uma parábola, porque ninguém vai para o inferno por causa disto, mas vai para o inferno pelo motivo que leva o camarada a se enriquecer. O que é esse enriquecer? Enriquecer é assim, tirar do outro. Entendeu? Eu já tenho o suficiente, mas eu quero tirar mais do outro para poder aumentar o meu. Eu não quero saber se ele vai passar fome, eu não quero saber se ele vai passar dificuldade, problema dele. Eu quero tirar dele para colocar na minha conta. Entendeu? Esse espírito é natural de quem não é nova criatura. E é isso que impede de se tornar uma nova criatura. Entendeu? Então, é essa a palavra de Jesus, né, sobre riqueza naquela época. E nós ficamos em silêncio. Não importa o que é que Jesus diz. Jesus diz assim, olha, vá, venda tudo que tem, dê aos pobres e volte. Aí você vai me seguir. Mas não, a gente esquece, larga de mão isso e a gente vai insistir na bajulação dos ricos. Entendeu? Então, isso deveria nos incomodar. A ditadura do dinheiro, da grana, do lucro, do capitalismo sobre o pobre. Isso a gente deveria estar incomodado. Mas, claro, a gente dorme tranquilo. Até o próprio pobre entra nessa e, em vez de defender os seus interesses, ele abre mão para defender os interesses, né, de quem explora ele. É uma coisa muito bem armada, né? É coisa do diabo mesmo. Né? Mamon é o deus da riqueza. Não tem para onde correr.